Todo passo é um milagre, vem comigo caminhar. Cada história é uma luz que começa a brilhar. Jornada da Fé, estou um passo mais perto de Deus. Vamos juntos aprender com amor e com coragem. A Jornada da Fé. Vamos viver a fé. Você já teve que esperar por algo muito importante? Já quis muito algo, mas parecia que nunca ia acontecer? Ou se sentiu pequeno demais para algo grandioso? Era uma vez um menino comum, mas com um coração extraordinário. Seu nome era Davi. Ele morava em Belém, uma cidade simples, cercada por colinas douradas e campos cheios de ovelhas. Todos os dias, bem cedo, Davi caminhava com seu cajado na mão, levando suas ovelhinhas para pastar. Enquanto cuidava delas, ele cantava, ria e conversava com Deus. Era como se o céu o ouvisse. Davi não era grande nem forte como seus irmãos, mas seu coração era enorme. Ele não tinha medo da solidão dos campos, nem do rugido distante dos leões. Ele sabia que Deus estava com ele, em cada passo, em cada vento que soprava pelas árvores. Davi também amava música. Ele levava sua harpa para o campo, se sentava à sombra de uma árvore e começava a tocar. Seus dedos dançavam nas cordas e suas canções ecoavam pelos vales, suaves como a brisa. Era como se a natureza parasse para ouvi-lo. Pássaros pousavam mais perto, as ovelhas deitavam tranquilas e até o céu parecia sorrir. As canções de Davi falavam sobre fé, coragem e amor. Falavam de um Deus que cuidava até do menor dos pastores. E mesmo sendo só um garoto, ele sabia que aquelas notas simples tinham poder. Eram orações cantadas. Era a alma dele falando com o céu. Ele não sabia ainda, mas suas músicas estavam escrevendo um destino que mudaria toda uma nação. Certa vez Deus falou com um profeta chamado Samuel. Ele disse: "Vá até Belém. Lá, entre os filhos de Jessé, você encontrará aquele que será o novo rei de Israel." Samuel foi. Jessé apresentou seus filhos, altos, fortes, pareciam guerreiros. Mas Deus sussurrou no coração de Samuel: "Não é esse, nem esse." Até que Jessé chamou o menor de todos, um menino com olhos vivos e mãos marcadas do campo. Quando Davi entrou, o coração de Samuel se aqueceu. Deus falou: "É ele." E ali, diante de todos, Samuel pegou um chifre cheio de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. Uma luz suave pareceu envolver o menino, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Naquele instante, mesmo sem coroa, Davi foi escolhido para ser rei. Um rei segundo o coração de Deus. O tempo passou. Israel enfrentou um inimigo perigoso, os filisteus. Eles tinham um guerreiro gigantesco, chamado Golias, alto como uma torre, com uma armadura brilhante e uma voz que parecia trovão. Ele desafiava o exército de Israel todos os dias, gritando: "Mandem alguém lutar comigo." Mas ninguém tinha coragem, nem mesmo o rei. Davi, que havia ido levar comida para seus irmãos no campo de batalha, ouviu o desafio. Seu coração se inflamou. Como ele ousa zombar do povo de Deus? Todos riram. "Você, um menino, vai lutar contra ele?" Mas Davi não tinha dúvidas. "Deus me ajudou a vencer leões e ursos. Ele vai me ajudar contra esse gigante também." E com uma funda na mão e fé no coração, ele se preparou para a batalha. Golias gargalhou quando viu Davi se aproximar. "Sou um cachorro para vir contra mim com pedras?" Mas Davi respondeu firme: "Você vem com espada e lança. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos." E então, com passos decididos, ele correu. Pegou uma pedra do chão, colocou na funda, girou mais uma vez. O vento parecia dançar em volta dele. Seus olhos estavam fixos, não no gigante, mas em Deus. Ele sabia que não era sua força, era sua fé. E então, em silêncio absoluto, algo incrível aconteceu.
A pedra cortou o ar como uma flecha invisível. O tempo pareceu parar. Golias ainda zombava, mas de repente, toque! A pedra já acertou em cheio sua testa. O gigante cambaleou como uma torre prestes a cair. Seus olhos se arregalaram de surpresa. 1 passo, 2 passos, e então, bum! O chão tremeu quando ele caiu de costas, como um monte de ferro caindo do céu. Silêncio. Nenhum som. Nem o canto dos pássaros. Nem o sopro do vento. O exército inteiro assistia sem piscar. Davi, pequeno e firme, ficou ali parado, olhando o gigante caído. Ele não precisou de espada. Não precisou de armadura. Apenas de fé. Naquele momento, todos entenderam. O verdadeiro poder não está no tamanho dos músculos, mas no tamanho da confiança que temos em Deus. O silêncio foi quebrado por um grito, um só, e depois muitos. O povo de Israel começou a gritar, pular, correr. Ele venceu, Davi venceu o gigante. Os soldados, antes cheios de medo, agora dançavam e batiam palmas. O rei Saul ficou em pé, surpreso e admirado. Davi, o pequeno pastor, agora era o herói de toda a nação. Alguém o levantou nos ombros e o povo cantava seu nome. As crianças corriam pelos campos, os velhos agradeciam com lágrimas nos olhos, e os céus pareciam mais azuis naquele dia. A vitória de Davi não era só uma vitória contra um homem enorme. Era a prova de que, com Deus, tudo é possível. Mesmo os mais simples podem realizar grandes feitos. Mesmo os pequenos podem viver grandes histórias. E aquele menino, que antes era só um cuidador de ovelhas, agora era visto como alguém escolhido por Deus para um futuro grandioso. Quando a festa acabou e a poeira baixou, Davi caminhou sozinho até uma colina. Ele olhou para o céu, para as nuvens dançando devagar e sussurrou: "Obrigado, Senhor. A vitória é tua." Seus olhos brilhavam, mas não por orgulho. Era gratidão. Ele sabia que nada teria sido possível sem Deus ao seu lado. Davi não buscava aplausos. Ele buscava cumprir o plano que o Senhor havia traçado. E naquele céu dourado, o mesmo céu que cobria as ovelhas nos dias calmos, ele sentiu paz. Não era o fim de sua história. Era só o começo. Um pastor que virou guerreiro. Um guerreiro que um dia se tornaria rei. E tudo porque ele acreditou. Porque ele teve coragem. Porque ele confiou em um Deus que nunca abandona. E se Davi venceu gigantes com uma pedra, o que nós poderemos vencer com fé?